Olá pessoal, bem-vindos a mais uma web aula. Nós vamos falar hoje a respeito de modelagem de dados no que diz respeito ao projeto de um banco de dados. O objetivo aqui vai ser realizar um projeto de um banco de dados desde o levantamento a nível conceitual, ou seja, observando-se uma determinada realidade, passando pelo modelo a nível lógico, ou seja, adequando esta realidade a um modelo computacional, e por fim gerando o código na linguagem SQL, que é a modelagem física para posterior implantação no banco de dados. A nossa situação hipotética, então, é a seguinte: uma loja pretende controlar o estoque dos seus produtos, bem como as vendas aos clientes. Para os produtos, deve-se armazenar obrigatoriamente informações como, por exemplo, nome, valor e quantidade em estoque. Cada produto deve pertencer obrigatoriamente a um tipo de classe, por exemplo, higiene, vestuário, limpeza, frios, etc. Para os clientes, armazena-se obrigatoriamente informações como nome, data de nascimento e o endereço, contendo rua, número, bairro, cidade e o F. Para cada venda realizada, armazena-se a data da venda, o cliente que realizou a compra, o valor da venda, os produtos que foram vendidos e em que quantidade. Deve-se registrar as parcelas desta venda, a data de vencimento e o valor da parcela, caso o cliente tenha optado por não pagar à vista. Para os pagamentos de cada parcela, também devem ser registrados a data e o valor que foi pago. Então, esta é a nossa realidade. Bastante resumida, mas é a nossa realidade. E a partir dela, então, nós vamos começar a retirar algumas informações importantes para o nosso modelo de dados. Então vamos lá. Quais assuntos prováveis nós temos aqui? Nós temos produtos, nós temos vendas, nós temos clientes. Esses são assuntos prováveis a serem trabalhados, não é mesmo? Para os produtos, nós temos nome, valor, quantidade em estoque, tipo de classe. Essas são as características desse assunto produto. Para os clientes, nós temos nome, data de nascimento e o seu endereço. Já para as vendas, nós temos a data, o cliente, o valor da venda, a quantidade vendida, a data de vencimento das parcelas, caso for parcelado, o valor da parcela, a data do pagamento e o valor em que essas parcelas foram pagas. Então, esses são os prováveis assuntos e as suas características, que possivelmente vão se transformar nas nossas entidades e nos nossos atributos. Então, a modelagem a nível conceitual visa procurar entender e registrar de forma bastante precisa quais informações são importantes e quais regras se aplicam ao uso dessas informações nesse ambiente real. Então, vamos iniciar a nossa modelagem a nível conceitual. Iniciando na nossa leitura, nós temos que a loja, então, pretende controlar estoque dos seus produtos, bem como as vendas aos clientes. Para os produtos, deve-se armazenar obrigatoriamente informações como, por exemplo, nome, valor e quantidade em estoque. Então, eu tenho uma entidade produto, contendo a descrição do produto, que é o seu nome, a quantidade do produto, que é a quantidade em estoque, e o valor do produto. E eu elegi o código do produto como sendo o identificador único para o produto. Para cada produto cada produto deve pertencer obrigatoriamente a um tipo de classe: higiene, vestuário, limpeza. Eu poderia ter atribuído aqui mais um atributo, que é a classe do produto, mas eu preferi criar uma entidade classe para ter um cadastro padronizado de classes e relacionar esta classe com a entidade produto, num relacionamento de um para muitos. Então, na minha classe eu vou ter o código, que é o seu identificador, e o nome da classe.
ela tem um relacionamento com a entidade produto de um para muitos. Ou seja, cada classe pode abrigar vários produtos, cada produto deve pertencer a uma classe. Dando prosseguimento ao enunciado, para os clientes registra-se obrigatoriamente informações como nome, data de nascimento e o endereço. Então eu vou definir uma entidade cliente contendo o nome, a data de nascimento e o endereço do cliente. Notem que como o endereço é um atributo composto por várias informações, então eu tenho que destrinchar todas essas informações. Então percebam que eu registro o nome do logradouro, o número do logradouro, o número do CEP e o nome do bairro. E eu elegi o código do cliente como sendo o identificador único da entidade cliente. Eu poderia aqui também ter colocado no endereço o nome da cidade, mas assim como eu fiz com a tabela classe, eu preferi criar um cadastro único para as cidades, ou seja, todas as cidades vão estar cadastradas aqui e quando eu cadastrar um cliente, eu simplesmente vou informar qual é a cidade desse cliente. Dessa forma, eu não corro o risco de eu ter uma cidade cadastrada várias vezes, ou pior, com versões diferentes dos seus nomes, ora com acento, ora sem acento, ora maiúscula, ora minúscula, que vai me gerar dificuldades depois em eu localizar quantos clientes residem numa cidade, por exemplo. Para cada venda é necessário identificar a data, o cliente que realizou a compra, o valor e os produtos vendidos em que quantidade. Então, eu vou ter uma entidade venda, contendo o valor da venda, a data da venda, e eu elegi aqui o código da venda como sendo um identificador único. Eu não tenho informado aqui qual é o cliente que vai comprar nesta venda. Então eu relaciono venda com a entidade cliente, num relacionamento de um para muitos. Então, cada cliente pode realizar nenhuma ou muitas vendas e cada venda deve estar atrelada a um e somente um cliente. Da mesma forma, eu relaciono a venda com o produto, para definir os produtos que são vendidos numa venda. Né? Esse relacionamento é um relacionamento de muitos para muitos. Por quê? Porque em uma venda eu posso vender muitos produtos e um produto ele pode participar de muitas vendas. Eu tenho um detalhe aqui que é a quantidade vendida. Percebam que a quantidade vendida ela não é um atributo que pode ser abrigado na tabela venda, porque a quantidade vendida não é da venda, é de um produto em uma venda. Ou seja, para vários produtos numa mesma venda, eu vou ter diversas quantidades vendidas. Da mesma forma, eu não posso manter a quantidade vendida na entidade produto. Por quê? Porque a quantidade vendida não é do produto, é do produto em uma venda. Dessa forma, a quantidade vendida vai pertencer armazenada dentro do nosso relacionamento. Nós podemos ter atributos com relacionamentos. Futuramente nós vamos ver que este relacionamento, por ser muitos para muitos, ele vai se transformar numa terceira entidade. Mas isso nós vamos trabalhar posteriormente. Prosseguindo com o nosso enunciado, deve-se registrar as parcelas desta venda, a data do vencimento, o valor da parcela, caso o cliente tenha optado por não pagar à vista. Para os pagamentos de cada parcela, também devem ser registrados a data e o valor que foi pago, apenas no ato do pagamento de cada parcela. Então, eu vou definir um novo assunto, ou seja, uma nova entidade, a entidade parcela, onde ela vai ter o identificador único, código de parcela, e os atributos data do vencimento, valor da parcela, data do pagamento e valor pago. E eu vou relacionar esta entidade parcela com a minha tabela venda, num relacionamento também de um para muitos. Ou seja, cada venda pode ter nenhuma ou muitas parcelas e cada parcela deve estar atrelada a somente uma venda. Esse então
é o nosso modelo a nível conceitual, onde as principais regras do ambiente no mundo real são as seguintes. Cada cliente pode realizar várias vendas, cada venda deve ser feita apenas para um cliente, numa venda podem ser vendidos vários produtos, cada venda pode parcelar em várias parcelas, não existindo um número máximo. Então percebam que essas regras elas estão contempladas no nosso modelo conceitual. Se vocês perceberam, esse modelo conceitual ele ficou um pouco poluído visualmente. Por quê? Porque é muito penduricalho nessas entidades. Isso que é um modelo pequeno. Então vocês imaginem um modelo com 50, 100, 200 entidades, né? Cada uma com 10, 15 atributos. Vai ser uma poluição visual relativamente grande, né? Então, há uma variação dessa simbologia clássica, que é esta outra aqui. Ou seja, os atributos são colocados para o interior das entidades, registrando-se com um símbolo sustenido os identificadores únicos, com um asterístico os atributos obrigatórios e com uma bolinha os atributos opcionais. Então essa é apenas uma variação da simbologia clássica. Vamos passar então à modelagem de dados a nível lógico, onde agora, uma vez que nós já entendemos como é que o ambiente do usuário funciona e quais informações são importantes, nós vamos detalhá-las tecnicamente, verificando quais mecanismos do banco de dados que nós vamos utilizar para abrigar essas necessidades. Então nós temos aqui o nosso modelo a nível conceitual mais uma vez, e nós vamos passar agora para o detalhamento dessas entidades todas e desses relacionamentos. Então vamos lá. Vamos começar definindo a nossa tabela cidade, né? Então agora eu tenho o código, o nome e o UF. Então eu atribuí para o código um tipo de dado inteiro, para o nome um varchar, que é para mim armazenar uma string com 45 posições, e a sigla da UF também uma string com 2 posições. E eu defini então o objeto primary key, que é a chave primária, que vai fiscalizar o código da cidade. Na tabela cliente, eu defino então o código, o nome, o logradouro, o bairro, o CEP, com os seus respectivos tipos de dados e tamanho. Percebam que agora surge o código da cidade. Por quê? Porque num relacionamento a nível conceitual, há implicitamente a transferência do identificador para a entidade que depende. Ou seja, nesse caso, para mim cadastrar o cliente, eu tenho que informar uma cidade, né? Então, por isso que agora aparece o código da cidade na minha tabela cliente, né? E tem um objeto ali abaixo, FK cliente cidade. Este objeto é a chave estrangeira. Ele implementa o relacionamento entre cidade e cliente. Ou seja, quando eu preencher o código da cidade na tabela cliente, para o cadastro de um cliente, o banco pega esse código, acessa a tabela cidade e vê se essa cidade realmente existe lá. Isso é denominado integridade referencial. Ou seja, nós estamos mantendo íntegras as informações nesse banco de dados. Prosseguindo com nossa implementação a nível lógico, nós temos então agora a tabela venda, com o código, a data da venda, o valor da venda, né? O código da venda é a chave primária. E nós temos também uma chave estrangeira. Por quê? Porque quando eu cadastrar uma venda, eu tenho que informar qual é o cliente desta venda. E quando eu informar o cliente, eu quero que o banco vá lá na tabela cliente e verifique se ele é um cliente válido, ou se não é um cliente que não existe, né? Então o banco faz essa verificação através da chave estrangeira. Nós temos então a nossa tabela classe, né, dos produtos, com o código e o nome da classe. O código da classe é a chave primária. E a tabela produto, nós temos o código, a descrição, o valor do produto, a quantidade
e o código da classe. Também na tabela produto nós vamos ter a chave primária, que é o código do produto, e uma chave estrangeira, que vai me garantir que quando eu digite um código para a classe do produto, este código seja uma informação válida de acordo com uma classe cadastrada lá na tabela de classes. Bom, para definir a nossa entidade parcela, nós temos que observar uma situação. Ela é uma entidade fraca. Por quê? Porque só o código da parcela não é suficiente para identificá-la na forma como a gente precisa. Vamos dar uma observadinha no conceito de entidade fraca. Bom, quando nós mapeamos para o nível lógico um relacionamento existente lá no nível conceitual, há a transferência do identificador para a entidade que depende. Ou seja, no caso de classe e produto, como o produto depende da classe para ser cadastrado, o código da classe vai vir para a tabela produto. Ok? Como vocês podem perceber aqui à direita do vídeo, com a seta indicando o código da classe, né? Porém, este identificador da tabela classe, ele vem para a tabela produto como um atributo simples, certo? Ele é um atributo apenas aqui obrigatório, ok? Então, o código da classe não faz parte do identificador do produto. Ele não faz parte da chave do produto. A chave do produto é apenas código do produto. Agora, no caso da entidade fraca, por si só, ela não tem elementos ou atributos que consigam identificá-la por completo. Por exemplo, neste caso aqui, se eu deixar só o código da parcela identificando a parcela, então eu vou ter o seguinte: para a venda 1, eu vou ter a parcela de 1 a 10. Quando eu for registrar a venda 2, eu não consigo cadastrar a parcela 1 novamente para ela, porque a parcela 1 já pertence à venda 1. Então a primeira parcela da venda 2 deve ser a parcela de número 11. Mas isso é estranho, né? Eu não vou receber um carnê contendo a primeira parcela número 11. Eu quero que a primeira parcela seja o código 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer o código da venda para a minha tabela parcela também como parte da chave primária da tabela parcela. Por isso que diz que a parcela é uma entidade fraca, porque ela precisa do identificador da tabela na qual ela depende, no caso a tabela venda, para auxiliar na sua identificação também. Então percebam que a implementação da entidade fraca, no caso da nossa tabela parcela, ela vai ter como chave o código da venda, que é o atributo que veio lá da tabela venda, porém ele faz parte aqui da chave primária da tabela parcela. Então a chave primária vai ser formada pelo código da venda mais o código da parcela, conforme vocês podem perceber aqui na descrição do modelo a nível lógico. Ok? Dessa forma, então, nós temos a nossa tabela parcela, contendo a sua chave primária, o código da venda e o código da parcela, e uma chave estrangeira com a tabela venda. Por quê? Quando eu preencher o código da venda na parcela, eu quero que o banco vá lá na tabela venda e valide para ver se aquela venda é uma venda que realmente está cadastrada. Muito bem. No caso de venda e produto, nós temos um relacionamento de muitos para muitos. Nós não conseguimos implementar esse tipo de relacionamento diretamente no banco de dados. Por quê? Veja a seguinte situação. Nós temos então um cadastro da tabela venda aqui. Código, data, valor e o código do produto, né? Agora, como uma venda pode ter muitos produtos, fica a pergunta: como é que eu vou armazenar vários produtos numa única venda? Se o código do produto, se a coluna código do produto só abriga um número. Então eu não tenho como registrar vários produtos para uma venda. Da mesma forma, como é que eu vou armazenar vários códigos de venda dentro de um mesmo produto?
se o código da venda lá na tabela produto pode armazenar um valor. Bem, para resolver essa situação, nós vamos abrir mão de uma terceira tabela, que é chamada tabela associativa. Por quê? Porque nela eu vou associar a cada venda quais produtos foram vendidos. A chave primária da tabela associativa é formada pela composição das chaves primárias das duas tabelas, venda e produto. Então agora sim, nós temos a nossa tabela associativa produto vendido, onde nós temos na venda 28, por exemplo, a venda dos produtos 1 e 2. Na venda 29, a venda dos produtos 1 e 3. Então agora nós conseguimos discriminar quais os produtos são vendidos em cada venda, através dessa entidade associativa. Conceitualmente, então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos transformando aquele relacionamento muitos para muitos, entre venda e produto, em dois relacionamentos de um para muitos e mais uma terceira entidade, produto vendido. Então é dessa forma que nós vamos resolver esse problema de registrar que uma venda pode ter muitos produtos e um produto pode estar pertencendo a muitas vendas. No modelo a nível lógico, então, nós temos aqui a implementação da tabela produto vendido, contendo como chave código da venda, código do produto, né? E como chave estrangeira, nós vamos ter código de produto vendido com a tabela produto e código de venda com a tabela venda. Aqui não apareceu, mas nós temos duas chaves estrangeiras na tabela produto vendido. Então, dessa forma nós temos o nosso modelo a nível lógico concluído, não é? Basta agora então implementar esse modelo, ou seja, construir o código na linguagem SQL para executar no nosso banco de dados. E é o que nós chamamos de modelagem a nível físico. Então o objetivo aqui é gerar o código na linguagem SQL para que os objetos possam ser implementados no SGBD. Então, vamos pegar como exemplo aqui a tabela classe e a tabela produto. E vamos gerar o código para elas. Então, eu vou ter para a tabela classe, create table classe, código da classe, tipo inteiro, obrigatório, né, not null, nome da classe, varchar, tamanho 45, obrigatório também, né, not null. A primary key vai ser representada pelo código da classe. Na tabela produto, nós temos então create table produto, o código do produto, a descrição do produto, o valor do produto, a quantidade do produto e o código da classe. A primary key é o código do produto. Eu tenho um índice no código da classe, porque é onde reside a minha chave estrangeira, que está sendo construída aqui no comando constraint fk produto classe 1 foreign key codecla referências classe codecla. Então dessa forma nós vamos executar esse código no banco MySQL e vamos estar implementando oficialmente o nosso projeto de banco de dados. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa web aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.